Dia Justiça está de volta, discutindo hoje a regulamentação dos crimes cibernéticos. Nossos convidados são o Dr. Zé Henrique Portugal, analista de sistemas e assessor do senador Eduardo Azeredo, e o advogado Alexandre Ateniense, que é um especialista nesse assunto. Doutor Alexandre, eu encerrei o bloco citando uma frase do marqueteiro João Santana, defendendo liberdade total nas campanhas políticas pela internet. O senhor acha viável isso? Extremamente viável e necessário. Defendo esse ponto de vista. Nós temos o exemplo próximo da campanha do Barack Obama, que nos demonstrou que a liberdade de expressão através da internet pode ser alcançada e principalmente trazer, durante o processo eleitoral, muito maior transparência e até mesmo aprimoramento de alguns recursos que hoje não são utilizados através da captação de doação de campanhas, mas principalmente para poder fazer com que o político esteja mais próximo do eleitor, ou que o eleitor se sinta mais próximo dos políticos. Doutor Zé Henrique. Olha, eu divido um pouco porque o americano, 70% dele, no mínimo, tem gente que fala de 85%, é ligado na internet. No Brasil, nós não chegamos a 25%. Então, acho que a gente tem que medir exatamente esse poder, no caso dos Estados Unidos, e esse poder dentro do Brasil. O que eu achei de positivo na lei é que não permitir realmente, ou então, eu não sei como é que eles vão fiscalizar, não sou eu que vou fiscalizar, mas eu diminuir a questão do uso do poder econômico através da internet. Uhum. Eu estou nesse métier técnico, eu sei realmente que quem tiver mais dinheiro vai realmente poder chegar mais rápido, porque vai instalar rádio, né? Então imagina assim, isso acontece, já acontece hoje. Então a pessoa vai instalar a banda larga nas cidades onde ele tem interesse. Entendeu? De alguma maneira ele vai fazer uma pressão. E isso é poder econômico do mesmo jeito que você fazer doação de campanha, etc. Agora, a lei tem uma outra questão que não está aí bem discutida por todo mundo e que está me preocupando muito, que é a volta do voto impresso. É um retrocesso, na sua avaliação? Retrocesso absoluto. Eu acho que nós podemos, e os analistas de sistemas de maneira geral, muito embora eu não possa falar aqui por ninguém além de mim mesmo, os analistas de sistema entendem que você possa ter formas eletrônicas de auditar o que está acontecendo dentro das urnas. Seja através de uma segunda urna que verifica a primeira e essa segunda urna é oferecida pelos partidos. Seria assim feito por amostragem? Por amostragem, mas uma amostragem sistemática. Uhum. Então, assim, aconteceu o voto, gravou o arquivo digital, que pouca gente sabe, que hoje existe um arquivo onde são gravados todos os votos, obviamente fora da ordem de votação, para não permitir identificação, e que até então a Justiça Eleitoral tem tido muita restrição para permitir que os partidos utilizem esses arquivos. Perfeito. Doutor Alexandre, como resolver essa questão levantada pelo doutor Zé Henrique Portugal do excesso do poder econômico interferindo no processo? Eu acho que isso sempre vai acontecer. É difícil a gente ter instrumentos eficazes para poder coibir esse tipo de situação. Mas nos mecanismos tradicionais de comunicação, em jornais e emissoras de televisão, é possível estabelecer um controle maior? Eu acho o seguinte, eu acho que o erro fundamental desse projeto, do meu ponto de vista pessoal, nem é o ponto de vista talvez que a própria OAB defende, é de que há um equívoco em tentar fazer, no tocante à propaganda eleitoral na internet, há um equívoco em tentar adotar para a internet as mesmas regras de controle que existe para a televisão. Uhum. E são mídias completamente diferentes. A interatividade da internet é muito mais ampla do que a própria televisão em alguns aspectos. Então, o que eu acho duvidoso é o êxito em relação ao monitoramento de todas as regras restritivas que existem em relação a esse projeto. É essa a minha dúvida que persiste em relação a isso. Quer dizer, mesmo se for criada a lei, vai ser muito difícil na prática, o controle. Exatamente, principalmente porque se você consegue colocar um site no exterior e fazer com que através desse site haja repercussão de toda a sua campanha de formas a tentar burlar isso, muitas vezes, a não ser que se faça um trabalho de monitoramento absoluto, constante e principalmente reagindo rapidamente aos incidentes, muitas vezes vai ser difícil fazer com que haja esse controle. Por exemplo, o debate, você vê, o debate na internet, se você tiver que convidar realmente todos os candidatos, não tem espaço. Não tem espaço. Agora, é uma evolução, eu não tenho dúvida que isso é uma evolução. Eu acho que seria importantíssimo que a gente conseguisse ter
como a eleição é um negócio que tem que ser legítimo, estrito sensu, quer dizer, tem que legitimar a vontade do eleitor, eu acho que o TSE vai ter uma dificuldade muito maior de ir para trabalhar esse assunto, seja através de monitoramento, seja através realmente de negociação e de rapidez. É aquela questão, o direito eleitoral é fugaz. Quer dizer, são 90 dias apenas que eles têm para decidir qualquer coisa. Doutor Zé Henrique Portugal, para a gente encerrar o programa, eu queria que o senhor, muito rapidamente, quase numa frase, dissesse para a gente, voltando ao projeto lá que está aguardando a votação na Câmara dos Crimes Cibernéticos, a sua expectativa em relação à aprovação dele pela Câmara e sancionamento, o senhor acha que virá? Eu acho que virá porque já existe uma lei aprovada em 2003, que é uma questão regimental. Então, a lei de 2003, que foi substituída por termos do Senado. Aquilo que foi retirado... existe um projeto de lei aprovado na Câmara. Existe um projeto de lei aprovado na Câmara ainda em 2003. Não é lei. Não é lei. Perfeito, você corrigiu. Agora, o que foi aprovado no Senado substitui essa lei de 2003. Aquilo que for retirado do projeto do Senado, que foi aprovado ano passado, vai fazer valer o quê? O texto de 2003. Então, nós temos uma lei. Agora, e como é que vai ficar? Se alguém não concordar com a lei de 2003, esse é o papel do Poder Executivo, está na Constituição. Ele vai ter que vetar aquilo com que ele não concordar. Doutor Alexandre Taniense, sua expectativa em relação à aprovação? Olha, nessa dança de cadeiras que se alonga há mais de 10 anos em relação à tramitação desse projeto, eu acho que o futuro ainda é muito incerto, porque se o presidente vem já acenando que vai vetar alguns dispositivos, eu temo ainda que muitas mudanças vão acontecer, que nós não estamos por dentro ainda de todos os jogos de bastidores que estão acontecendo em Brasília. Aos 47 minutos do segundo tempo, acredito que vão ser retirados parte desse texto. Não me pergunte para saber quais seriam esses textos, que talvez isso esteja a ser tratado assim a 7 chaves, mas é um assunto que nós vamos ter que monitorar, porque, de qualquer maneira, mesmo que prevaleça esse texto de 2003, ainda assim já vai ser um avanço, porque nós vamos ter regulamentadas algumas condutas que precisam ser punidas. Agora, só não sabemos qual vai ser o tamanho dessa retirada de texto que pode vir a acontecer. Perfeito. Doutor Alexandre Taniense, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Eu que agradeço. Doutor Zé Henrique Portugal, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço em nome do senador Eduardo Azeredo. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amarges.com.br. Até a próxima semana.